O presidente Lula descarta mudanças na articulação política do governo após sofrer a primeira derrota na Câmara, mas cobra de ministros o cumprimento de promessas. Na semana passada, os deputados derrubaram por 295 votos a 136 trechos de 2 decretos que alteravam o marco legal do saneamento. Na votação, nem mesmo os partidos que integram a esplanada dos ministérios apoiaram o Palácio do Planalto, entre eles MDB, PSD e União Brasil, cada um com 3 ministérios e 142 deputados. Desses 142, apenas 8 votaram com o governo. Lula, no entanto, garantiu a permanência de Alexandre Padilha no Ministério das Relações Institucionais. Não, hipótese alguma. O Padilha é o que o país tem de melhor na articulação política. O que é que está se queixando os deputados de que o governo tarda a atender às reivindicações, que o governo promete uma coisa, o cara, sabe, quer participar de um ministério, o cara tem um funcionário que ele indicou que é tecnicamente competente, ou seja, se você concorda com ele e você prometeu, então você tem que fazer. Segundo Lula, o governo precisa cumprir o que prometeu. Quando você governa, você faz um acordo com a Câmara, com o Senado, sobre a aprovação de uma medida, e você tem que cumprir alguma coisa, você tem que cumprir. Eu digo sempre para os nossos ministros o seguinte: tudo que você trata e não cumpre fica muito mais caro depois. Não sei se eu considero a votação dos decretos do marco do saneamento uma grande derrota para o governo, porque foi algo muito pontuado pelo Legislativo quando foi aprovado, em um Legislativo que não se renovou tanto, muito pelo contrário, né, ampliou a quantidade de políticos da oposição que fazem oposição ao governo Lula, então era de se esperar. Agora... Era, mas não era inevitável, né, Ivan? A Casa Civil convenceu o presidente a realizar essas mudanças por decreto, sabendo que seria quase impossível que esse decreto passaria no Congresso. Afinal, foi o próprio Congresso que votou as mudanças no marco do saneamento. Em votações acachapantes, tanto no Senado quanto na Câmara. Colocou na calçada uma casca de banana e falou, vai lá, presidente. E o presidente foi, e pisou. Pela canetada, né? Agora, o que tem que ficar no radar para realmente saber se é derrota ou não, é agora o que tem de desafio mesmo, que é a votação do novo marco fiscal. Embora digam os presidentes da Câmara e do Senado que tem que esse assunto já é bastante batido, quer dizer, até os senadores e deputados da oposição devem votar a favor, mas tem a reforma tributária também ainda nesse primeiro semestre, e aquilo que a gente conversava fora do ano outro dia aqui, né, que vai passando o tempo e a tal da lua de mel vai acabando e fica cada vez mais difícil para que o governo consiga emplacar algumas vitórias no Congresso, sem falar do noticiário fora dali, né, dos plenários que podem prejudicar também. Essas duas propostas que eu falei aqui, nova regra fiscal, o novo marco fiscal e a reforma tributária, são propostas criticadas por parlamentares da oposição. Não todos, mas o líder da oposição no Senado, o ex-ministro Rogério Marinho, por exemplo, do PL, é um desses que endossa o coro pela crítica. Todos nós queremos que haja estabilidade fiscal para que o crescimento econômico se restabeleça. Agora, não dá para que o governo imagine que dinheiro nasce em árvore e se baixa juro batendo na mesa.